Olá, como você está? Meu nome é Thiago e hoje eu vou falar a respeito de uma pergunta que uma aluna minha fez. Eu acho que também é uma curiosidade de quem me segue aqui pelo YouTube e lá pelo Instagram. Eu achei interessante porque partiu dela. Vejam bem, ela perguntou o seguinte: como você começou a desenvolver seus métodos de ensino e o que te levou a fazer assim? E aí depois ela agradeceu por eu ter respondido, ter tido a consideração, e eu sempre tenho com eles, e disse que ela perguntou porque era totalmente diferente de tudo aquilo que ela já tinha visto. Agradeceu, falou que ela aprendia muito comigo e tinha essa curiosidade. Então eu decidi fazer um vídeo um pouco maior para explicar um pouco sobre isso. E até é interessante porque faz a gente refletir sobre o que passou, a história que nos trouxe até aqui, que me trouxe até aqui enquanto professor, hoje mentor de outros professores. Pois bem, eu acredito que toda construção, toda mudança, ela começa por um incômodo, e foi exatamente assim que aconteceu comigo. Eu tinha me formado, eu queria muito ser professor, eu me sinto vocacionado, eu tenho um propósito de vida para isso. E o que eu percebi às vezes era que, mesmo alunos que tiravam boas notas às vezes, ali numa conversa, na sala de aula, eu percebia que eles não tinham aprendido de verdade. Tinham nota, mas faltava aquela essência, sabe, do conhecimento. Eu acredito que todo mundo que já tenha conversado um pouco com os alunos, por vezes tem aquele sentimento de, cara, ele não entendeu bem, não era bem isso, ele até respondeu na prova, mas não era bem isso que eu gostaria. Então eu tinha muito esse incômodo. E eu saí da faculdade tentando aplicar métodos que na verdade não são bem métodos, né? São concepções que a gente tem hoje, que a gente sai com elas da universidade, da licenciatura, e elas estavam me dando este retorno. E eu comecei a me perguntar se era eu que estava aplicando errado ou se não funcionava mesmo, mas a gente fica naquele incômodo porque, poxa, se eu passei 3, 4, 5 anos numa licenciatura, numa universidade boa, será que realmente isso não funciona? A gente fica se perguntando. Só que de fato não estava funcionando e eu decidi pensar na maneira como eu havia aprendido. Como, na verdade, como eu havia sido ensinado pelos professores que eu considerava professores bons. E eu comecei a mapear isso. E aí eu percebi que grande parte dos bons professores que eu tive utilizavam métodos que na faculdade eu havia aprendido a criticar. De uma forma resumida, era como se eu estivesse cuspindo no prato que eu comi. Eu tinha sido bem alfabetizado, né? Eu fui bem alfabetizado, eu fui, nunca tive problemas com matemática, eu aprendia bem as disciplinas e olhando para os métodos dos professores que me fizeram compreender bem qualquer matéria, desde o ensino fundamental até o ensino superior, mas especialmente as minhas professoras do ensino fundamental 1, que eram professoras formadas pelo magistério, eu conseguia notar muito bem que elas utilizavam certos métodos, certas rotinas, certos passos, e que isso fazia total diferença para que o meu raciocínio fosse construído. Outros professores em outras fases da minha vida também tinham essa característica, e quando eu mapeei, eu peguei todos os bons professores segundo a minha concepção, e eu mapeei, eu percebi que eles tinham algumas coisas em comum. E eu sistematizei isso. E aí eu comecei a levar para a sala de aula. E uma outra coisa também que me levou a olhar para os meus professores, principalmente do Fundamental 1, foi pensar que tanto meu pai quanto a minha avó, eles tiveram a educação básica deles no interior, em cidades do interior, bem do interior mesmo, no caso do meu pai no interior do Paraná, e da minha avó no interior de Minas. E são pessoas, por exemplo, a minha avó é extremamente letrada, ela tinha estudado inclusive latim durante o ensino fundamental dela, sabia declamar poesias, ler com uma fluência muito boa. Inclusive foi ela que me alfabetizou com o método dela, da forma como ela aprendeu. Ela era
também professora normalista, né, formada no magistério. Meu pai, alguém que não tem ensino superior, porém administra muito bem os empreendimentos dele, tem muita facilidade de compreensão matemática. E aí a minha pergunta era, cara, a gente está numa era de modernidades, né, de novas ideias, de práticas pedagógicas inovadoras, mas o resultado que nós temos disso na sala de aula é ruim. Quem está na sala de aula consegue notar, quem está há algum tempo, consegue notar que as coisas vêm piorando. E a gente olha para trás e olha para os métodos que funcionavam, digamos assim, pelo menos para o aprendizado, e critica isso, né? A palavra, inclusive, educação tradicional traz um caráter ruim, como se fosse tradicional, naturalmente fosse velho e ultrapassado. Quando, na verdade, hoje a minha concepção é de que tradicional vem exatamente de tradição. Tradição é algo que perdurou, e se perdurou, provavelmente é porque resolvia bem aqueles problemas. Obviamente, a gente precisa atualizar algumas práticas à medida que o tempo vai passando, porque a, a sociedade vai mudando, os problemas vão mudando, algumas coisas vão surgindo, mas há uma substância, há princípios, há fundamentos que eles se mantêm ao longo da história da humanidade. Enfim, eu comecei a olhar para isso e comecei a levar para a sala de aula e comecei a aplicar tudo aquilo que eu criticava. E comecei a ver que as coisas foram mudando de figura. E aí eu olhei para aquilo e falei, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí que funciona, que é tradicional, que é bom, que é clássico, e que não tem nada disso de opressão, de porque o professor dominador da turma, não tinha nada disso. Inclusive, eu nunca me senti oprimido, pressionado ou coisa parecida pelos meus professores, que inclusive muitas vezes davam aulas expositivas, né? A gente, hoje em dia, você falar de aula expositiva parece uma coisa, né, um pecado, apesar de que todo mundo sabe que o que impera é a aula expositiva porque ela funciona em determinado momento, em determinada parte do conteúdo e bem aplicada, ela funciona e funciona muito bem. Eu digo isso porque eu faço isso, eu conheço outros professores que fazem, os professores que estão na certificação também fazem e funcionam. E é por isso que é tradicional. Então, o primeiro ponto para o desenvolvimento dos métodos que eu aplico hoje foi esse: olhar para os professores que me ensinaram bem. O segundo ponto que me fez alertar, que me fez buscar alternativas, na verdade que não que me fez buscar, mas que me fez acreditar em outras maneiras, outras abordagens, foi quando eu recebi um livro. Na verdade, um professor, colega meu de trabalho, comentou sobre um livro. Eu achei interessante o contexto em que o livro foi escrito. Inclusive, quem quiser, chama-se Aula Nota 10, é esse livro aqui, inclusive. Aula Nota 10, do Doug Lemov. Eu li, achei que fazia muito sentido. Muitas das coisas concordavam com aquele mapeamento que eu tinha feito a respeito dos meus professores antigos. E eu comecei a levar para a sala de aula. Obviamente, foi um pouco tentativa e erro entre aspas, porque assim, quando você vê que existe uma lógica por detrás daquilo que está sendo proposto, já não é uma tentativa e erro simplesmente, né? Você só não está com um achismo, você já está levando sabendo que existe um fundamento, uma racionalidade por detrás. Só que este livro, ele foi escrito por um autor americano numa realidade americana. Muito interessante. Mas eu precisava testar na minha sala de aula, na minha realidade de escola pública no Brasil. E de fato algumas coisas funcionaram, eu adaptei algumas delas, e a leitura desse livro foi um pontapé inicial também para eu querer desenvolver os meus próprios métodos. Então, essas foram as duas coisas. Obviamente que este foi um dos livros que eu li, porque depois que eu li este livro, eu fui buscar outras fontes em outros lugares, lugares os quais não foram me apresentados na faculdade. Eu não sei se você também tem essa percepção, mas
Às vezes a gente faz 2, 3, 5 disciplinas na área de pedagogia e a gente vê as mesmas pessoas, os mesmos autores, e são poucos, geralmente falando coisas muito parecidas, numa mesma linha. E aí eu comecei a me questionar também, será que foram só 10 pessoas que estudaram sobre educação e só pessoas mais modernas, entre aspas, não digo da última, assim, dos últimos 100 anos, mas será que não teve gente que estudou educação lá nos primórdios, lá na Idade Média? E de fato tem, né? Inclusive hoje, muito da referência que eu tenho em termos de pedagogia é da educação clássica, que foi muito desenvolvida na Idade Média. A gente tem uma visão ruim da Idade Média, de que era uma idade das trevas, mas não é bem verdade. Obviamente que existem coisas ruins da época, é inegável, mas na pedagogia em si nós temos muitas coisas boas a se aproveitar. Não estou falando, por exemplo, de castigos físicos que eram algumas vezes adotados, mas lendo os autores da época, eu percebo que não era da maneira como a gente vê hoje, como é falado hoje, é uma coisa totalmente caricata. Enfim, li bastante sobre isso. Fui atrás de outras bibliografias que não me foram apresentadas. Tanto práticas, tanto bibliografias atuais de autores estrangeiros, quanto bibliografias também estrangeiras, obviamente, porque não era o português ainda nem existia, mas de muito tempo atrás. E a partir disso eu notei que, primeiro, os autores que eu estudei na universidade não me ajudaram em muita coisa. E principalmente no Brasil e em língua portuguesa nativa, então não estou falando de traduções, nenhum dos meus incômodos foi resolvido por autores brasileiros. É triste falar isso, mas na minha experiência é a realidade. Eu não consegui resolver problemas da minha sala de aula por meio de colegas, né, conterrâneos meus. E tive que buscar isso fora. E achei. Graças a Deus achei. E vi a minha sala de aula mudando aos poucos para melhor, para ver os meus alunos de fato aprender. Então esse foi o pontapé inicial. Só que nós temos que entender que não adianta, por exemplo, a gente ter referências e não saber como utilizar dentro da nossa realidade de sala de aula. O que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Né? De que eu estou falando? Estou falando de uma mentalidade que a gente precisa desenvolver, que é uma mentalidade de reciprocidade. O que eu quero dizer com reciprocidade? É a gente ter um movimento contínuo de analisar o que está acontecendo na sala de aula e, diante da bagagem que a gente tem, teórica e de experiência, conseguirmos de forma intencional responder àquela situação. Por exemplo, para ficar um pouco mais concreto, se eu estou percebendo que determinado estudante tem problemas de aprendizagem em determinado assunto, eu preciso ter na minha caixa de ferramentas, ou pelo menos para conseguir me inspirar em alguma coisa, algo sobre aquele conteúdo, sobre a maneira de ensinar aquele aluno. Diante daquela dificuldade que ele me apresenta, eu preciso responder a isso, né, de forma... Afinal de contas, eu sou um profissional que resolve problemas de aprendizagem. Eu preciso responder a isso e ver como que esse aluno reage a essa minha intervenção. E essa reação dele vai me dar dados, e eu posso intervir novamente, e assim sucessivamente. Então, é necessário que a gente, para além de ter o nosso arcabouço teórico que eu desenvolvi e preencher a minha caixa de ferramentas, a gente precisa também ter essa mentalidade de ter essa troca e, para além disso, avaliar as nossas intervenções. Elas funcionaram? Não funcionaram? Funcionaram como? Então eu decidi que hoje eu vou utilizar uma estratégia em que os alunos vão discutir uma pergunta que eu coloquei. Então eu coloquei lá no quadro uma pergunta, coloquei 4 alternativas e vou pedir para eles votarem qual é a alternativa que eles acham que é a correta, e depois eu vou pedir para eles discutirem. Então essa vai ser a dinâmica. E vamos ver se eles mudam de opinião ali depois de discutir com os colegas. Quem talvez já leu um pouco sobre peer instruction, né, ou
a educação por pares, né, instrução por pares, conheça algo parecido com isso. Então, se eu levo essa possibilidade para a sala de aula, essa intervenção, eu tenho que saber analisar se ela funcionou para o objetivo que eu gostaria. Se os alunos, de fato, tiveram um ganho de aprendizagem com aquilo ali. Se facilitou a aprendizagem deles de alguma forma. Então, eu preciso avaliar sempre. Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade de ter respostas sobre as nossas práticas e guardando isso como experiência. E foi isso que me fez desenvolver os métodos que eu tenho hoje. E para além disso, a gente, guardando tudo que a gente já leu, as experiências que a gente já tem, às vezes até um fato do cotidiano te faz ter um insight e desenvolver um método, desenvolver uma ferramenta que funciona. Por exemplo, há uma ferramenta que eu uso até hoje como o meu principal método de avaliação processual, então a avaliação que eu faço ao longo do processo. Não é aquela avaliação final, que geralmente é uma prova, que é a cartela de selos. Então, é uma ferramenta que foi desenvolvida por mim. Como é que eu desenvolvi essa ferramenta? Na época, eu estava lendo um livro sobre, inclusive, peer instruction, e estava tendo uma campanha do Pão de Açúcar que você juntava uns selinhos, você comprava, essa compra te gerava uma quantidade de selos, você ia colando numa cartela, e à medida que você fosse ganhando certa quantidade de selos, você podia trocar por panela, coisas de cozinha. E teve um dia que eu cheguei em casa e minha sogra estava envolvida com esse negócio de colar esses selos, ela queria ir no Pão de Açúcar comprar mais coisa para ela completar a bendita da cartela. E aí eu pensei na hora, eu falei, cara, como que eu posso gerar no meu aluno esse mesmo interesse, né, essa mesma coisa de colecionar algo para ganhar algo em troca? E juntando com o que eu estava vendo no livro, é muito difícil eu conseguir explicar isso aqui de forma... Como que isso funciona, né? De forma... Posso fazer isso em outro vídeo. Mas a mensagem que eu quero passar dessa parte é a seguinte. Naquele momento, aquela questão ali com a minha sogra, aquela campanha do Pão de Açúcar, juntamente, né, conectando pontos ali, conectando com aquilo que eu estava lendo, me gerou um método, uma ferramenta exclusiva. Que talvez ninguém vá ter esta ideia, porque ninguém vai, ao mesmo tempo, estar lendo o que eu estava lendo, passando pela mesma situação. Então, por estar atento a querer buscar novos métodos, eu consegui juntar as duas coisas e desenvolvi a cartela de selos, que é uma estratégia que vários professores que aprenderam falam que os alunos querem atividades. Porque o que acontece? Só para tentar só dar mais um spoilerzinho aqui da questão da cartela de selos. Os alunos nas minhas aulas, eles não são obrigados a fazer nenhuma tarefa. Eles não precisam entregar dever de casa, eles não precisam entregar tarefas que valham um ponto. Mas eles querem entregar. Porque eles sabem que, juntando os selos, que é o que eles ganham com as tarefas, eles vão ter um benefício no final, que é abater pontos na prova. Então, a prova, ela vai valendo menos, porque eles passam a garantir pontos já, então pontos já garantidos, com os selos. Isso gera uma sensação de segurança. Então, eu não preciso depender da nota da prova, porque eu já garanti algumas coisas. Então, o peso da prova vai diminuindo. Então, é basicamente esse, de forma bem resumida, a questão da cartela de selos. Tem muito mais coisa para falar, mas eu acho que a ideia deu para entender, que é uma das coisas que eu faço para criar os meus métodos é prestar atenção em outras coisas que estão para além da questão da sala de aula. E isso inclui, por exemplo, coisas que eu estudo de marketing, de design. Eu gosto muito de ler, então várias coisas que eu vou inventando e testando, levando para a sala de aula, obviamente sempre pensando antes se faz sentido ou não fazer isto. Então eu testo e vejo que funciona. E isso eu acabo compartilhando com colegas, com outros professores, por exemplo, dentro da própria certificação Professor Classe A. Inclusive, se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então foi este movimento que me fez usar os métodos que eu uso hoje.
e que os alunos comentam, e os professores também que utilizam, que acabam aprendendo, comentam que é muito diferente e que funciona muito bem. Que os alunos aprendem melhor. Essa aluna mesmo que me mandou a mensagem falou, é muito diferente. Eu perguntei para ela, por que é diferente? Aí ela me respondeu, porque a gente aprende, porque eu sei que se eu chegar atrasado eu vou perder uma atividade que eu passo no início da aula que chama bate-pronto. Eu vou perder o bate-pronto e o bate-pronto ele vai trazer uma resposta da aula, vai puxar alguma coisa da aula e que isso cria uma curiosidade, enfim, eu construí uma cadeia de ações durante a aula que fazem com que os alunos queiram participar. E tudo isso foi construído da maneira como eu comentei, olhando para os professores que eu tive, lendo, e não lendo só coisas na área da educação, e dentro da área da educação abrindo portas para conhecer coisas que, por hora, na faculdade, me foram não me foram apresentadas, ou às vezes até criticadas, e estando atento para aquilo que acontece na minha sala de aula, aquilo que eu posso testar, o que funciona e o que não funciona. Então, foi tudo isso que me levou a desenvolver a Troia, que é a trilha de otimização inteligente de aprendizagem, que é a minha metodologia, que eu ensino dentro da certificação Professor Classe A, e que me fez desenvolver a teoria da educação baseada em princípios, que também é algo que, na verdade, faz parte da Troia, eu ensino dentro da Troia, que é a metodologia da certificação Professor Classe A. Então, em resumo, leia bastante, não só literatura da área pedagógica, olhe para os bons professores que você teve e esteja atento para as informações que os seus alunos trazem para você, as dificuldades, os desafios, porque de algum modo a tentativa de responder a esses desafios vai fazer com que você busque alternativas. E lógico, sempre alternativas que estejam baseadas em alguma racionalidade. Mesmo que você vai fazer uma tentativa e erro, que seja uma tentativa um pouco mais direcionada. Enfim, o que eu quero deixar de mensagem para você hoje é que não existe um método infalível, não existe uma ferramenta perfeita, mas a melhor metodologia, o melhor método para você é você. Algo que é um slogan que eu uso muito. Você é o seu melhor método, porque é você que vai conseguir fazer essas adaptações. E, obviamente, para que você seja o seu melhor método, você tem que ter fundamentos robustos para isso. Não é simplesmente ser, também não é jogado dessa maneira. Você precisa ter a caixa de ferramentas para que, a partir dos problemas que lhe são apresentados, dos desafios apresentados pela sala de aula, você consiga selecionar que ferramenta, que método funciona melhor. Qual que é a base da sua aula? Qual a estrutura básica da sua aula para o seu planejamento? Então, isso é uma construção baseada em fundamentos, em princípios. Você é o seu melhor método. Guarde isso. E me coloque aqui embaixo, por favor, qual é a grande mensagem que você tira dessa aula e se você teve bons professores, quais eram as técnicas que eles utilizavam? Quais eram as rotinas sempre repetidas e que você percebe que foram bem-sucedidas para a sua educação? E claro, vou te pedir, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu sei que as pessoas que veem muito meu canal são professores dedicados, comprometidos, mas que muitas vezes não sabem, não têm ferramentas para lidar com os desafios da sala de aula, porque a gente não é preparado para isso na faculdade. Encaminhe também para professores que têm essa dificuldade, porque o meu objetivo maior é transformar professores dedicados, esforçados, em professores de alta performance, em professores que conseguem a aprendizagem real dos seus alunos dentro da sala de aula. Então, se você é esta pessoa e acredita que, tendo outros professores junto com você, com este mesmo propósito, com este propósito que eu também tenho, que a gente vai conseguir mudar ao menos a nossa realidade ali ao redor. E quem sabe, e é nisso que eu quero acreditar, contaminando várias pessoas, vários professores ao nosso redor, a gente consiga ter um impacto significativo na educação do Brasil.
Então, se você acredita nisso, compartilhe o vídeo. Curta o vídeo também para que o YouTube possa espalhar esta mensagem para outras pessoas. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!